Olá, alma ferida, que a paz do Cristo envolva você neste momento em que seu coração grita uma pergunta que ecoa no silêncio da ausência. Por que foi ele e não eu? Porque Deus levou justamente quem eu mais precisava. Porque a vida arrancou de mim exatamente a pessoa que dava sentido à minha existência. Hoje eu trago para você uma revelação que Chico Xavier guardou com todo cuidado, uma verdade que ele só compartilhava com almas preparadas para compreender os mistérios mais profundos da justiça divina. Uma revelação que pode transformar sua revolta em aceitação, sua angústia em compreensão, sua dor em propósito. Existe um motivo espiritual, um propósito sagrado por trás da ordem em que as pessoas partem desta vida. Não é acaso, não é crueldade divina, não é falta de amor de Deus por você. É exatamente o contrário. É uma manifestação do amor infinito que organiza cada detalhe de nossas vidas para nosso bem maior, mesmo quando nossa visão limitada não consegue enxergar a sabedoria por trás da dor. Chico Xavier, através de comunicações profundas com Emmanuel e André Luiz, descobriu que quando alguém que amamos parte primeiro, há sempre uma missão espiritual envolvida. Uma missão que beneficia tanto quem parte quanto quem fica. Uma missão que faz parte de um plano elaborado com amor infinito, muito antes de nascermos. Você vai descobrir que sua dor tem um propósito, que sua saudade é um instrumento de crescimento, que a ausência de quem você ama é, na verdade, uma presença transformada que trabalha agora de formas que você ainda não compreende, mas que vai aprender a reconhecer. Prepare-se para ver sua perda com olhos novos, para compreender que quem partiu não te abandonou, mas assumiu uma nova forma de cuidar de você. Prepare-se para descobrir que você foi escolhido para uma missão especial, que sua dor é sagrada, que seu amor foi testado para se tornar ainda mais forte. Escreva nos comentários, eu preciso compreender, se você carrega no peito a pergunta sobre por que seu ente querido partiu primeiro. Vamos formar uma corrente de almas que buscam transformar questionamentos em aceitação, revolta em sabedoria. Emmanuel revelou a Chico Xavier que no mundo espiritual, antes de cada reencarnação, as almas se reúnem em conselhos de planejamento onde são traçados os grandes marcos das vidas que irão viver. Nesses conselhos, almas que se amam há várias existências fazem acordos sagrados sobre como irão se ajudar mutuamente na próxima jornada terrena. Um dos acordos mais comoventes e mais frequentes é o que Emmanuel chamava de acordo de sacrifício amoroso. Uma alma, vendo que a outra precisa passar por determinadas experiências de crescimento que só a dor da perda pode proporcionar, oferece-se voluntariamente para partir primeiro, mesmo sabendo que isso significará interromper sua própria jornada terrena. Isso não é martírio, não é punição, não é tragédia. É o amor em sua expressão mais pura. Alguém que te ama tanto que aceita partir antes para que você possa crescer, evoluir, descobrir forças que nem sabia que tinha, desenvolver virtudes que só a prova da ausência pode revelar. Chico documentou casos impressionantes onde espíritos, através de psicografias, revelaram ter escolhido conscientemente morrer jovens ou partir primeiro para ensinar lições específicas aos que ficavam. Mães que partiram cedo para ensinar aos filhos independência e responsabilidade. Filhos que se foram para ensinar aos pais o desapego e a fé. Cônjuges que se despediram primeiro para fortalecer a fé do companheiro na vida eterna. A primeira razão espiritual pela qual alguém parte primeiro é ser um despertador de alma. Muitas pessoas vivem vidas automatizadas, sem questionar o sentido da existência, sem buscar crescimento espiritual, sem desenvolver virtudes importantes. A partida de alguém amado funciona como um despertar abrupto para realidades espirituais que antes eram ignoradas.
Quantas pessoas só começaram a orar depois de perder alguém querido? Quantas só descobriram a importância da família após uma ausência dolorosa? Quantas só compreenderam o valor de cada momento depois que alguém especial não estava mais ali para compartilhá-los? Esse despertar é doloroso, mas necessário. É como se a alma que partiu dissesse: eu vou primeiro para te mostrar que a vida é passageira, que o amor é eterno, que existem realidades além do que os olhos conseguem ver. Vou te despertar para verdades que você precisa aprender. A segunda razão é ser um desenvolvedor de virtudes. Emmanuel explicou que certas qualidades da alma só podem ser desenvolvidas através de provações específicas. A paciência se desenvolve na espera. A fé se fortalece na incerteza. A compaixão cresce no sofrimento compartilhado. Quando alguém que amamos parte primeiro, somos colocados diante da oportunidade de desenvolver virtudes que talvez nunca cultivássemos em outras circunstâncias. A saudade pode nos ensinar a valorizar o que temos. A dor pode nos ensinar a consolar outros que sofrem. A revolta inicial pode se transformar em fé profunda quando compreendemos que há um propósito maior. A pessoa que partiu se torna então nossa professora espiritual invisível, aquela que nos matriculou na escola da vida interior, aquela que nos desafia a descobrirmos do que somos capazes quando o amor é testado pela ausência. A terceira razão é ser um protetor espiritual ativo. Chico revelou que muitas vezes uma alma parte primeiro porque pode proteger e auxiliar melhor seus entes queridos do plano espiritual do que conseguiria fazer permanecendo encarnada. No mundo espiritual, livres das limitações do corpo físico, essas almas podem ver perigos que se aproximam, podem inspirar decisões corretas, podem organizar sincronicidades protetivas. Elas se tornam anjos da guarda personalizados daqueles que amam. Quantas vezes você escapou de um acidente por pouco e sentiu que algo o protegeu? Quantas vezes uma intuição súbita o fez mudar de planos e depois você descobriu que isso o livrou de uma situação perigosa? Pode ser a ação amorosa de quem partiu e agora cuida de você de dimensões superiores. A quarta razão é ser um curador de linhagens familiares. Emmanuel ensinou que algumas almas escolhem partir primeiro para quebrar padrões negativos que se perpetuavam em suas famílias há gerações. Sua partida funciona como um choque que faz a família repensar valores, comportamentos, prioridades. Famílias que viviam em conflito constante muitas vezes se unem na dor da perda. Pessoas que não se falavam há anos se reconciliam diante da ausência de alguém querido. Vícios, orgulho, materialismo excessivo podem ser abandonados quando a morte de alguém especial mostra o que realmente importa. A alma que parte está, na verdade, curando feridas familiares antigas, está ensinando o que é essencial, está mostrando que o amor é mais importante que qualquer briga, que a família é mais valiosa que qualquer orgulho. A quinta razão é ser um evangelizador silencioso. Chico observou que a forma como alguém enfrenta a morte, especialmente quando parte primeiro, pode transformar profundamente a fé de quem fica. Uma morte enfrentada com serenidade, com fé, com aceitação, pode ser o sermão mais poderoso que alguém pode pregar. Quando vemos alguém que amamos partir em paz, confiando em Deus, sem revolta, isso planta em nossos corações sementes de fé que podem levar anos para florescer, mas que um dia se tornarão árvores frondosas de confiança divina. Me conte nos comentários se você reconhece algum desses propósitos na partida de seu ente querido. Escreva "Reconheço" e, se desejar, conte brevemente como essa partida transformou sua vida. E se esta revelação está trazendo nova compreensão ao seu coração, deixe seu like. Isso nos ajuda a levar consolação a mais almas que buscam entender os propósitos divinos.
A sexta razão espiritual é ser um acelerador de evolução. Emmanuel revelou que algumas almas fazem acordo para partir primeiro, porque sabem que sua ausência forçará a pessoa que fica a desenvolver rapidamente qualidades que levariam décadas para amadurecer em condições normais. A viúva que precisa aprender a tomar decisões sozinha, o filho que precisa assumir responsabilidades precocemente, o pai que precisa descobrir sua sensibilidade emocional para cuidar dos filhos sem a mãe. Todos esses são exemplos de como uma partida pode acelerar dramaticamente o crescimento pessoal. Não é crueldade, é confiança. A alma que parte está dizendo: eu confio tanto na sua capacidade de crescer que estou disposta a me afastar para que você descubra sua própria força, sua própria luz, suas próprias asas. A sétima razão é ser um revelador de propósitos. Muitas pessoas vivem vidas sem direção clara, sem saber qual é sua verdadeira missão na Terra. A partida de alguém amado frequentemente funciona como um catalisador que revela vocações ocultas, talentos adormecidos, missões que estavam esperando um despertar. Quantos médicos escolheram sua profissão depois de perder alguém para uma doença? Quantos psicólogos descobriram sua vocação após enfrentar o luto? Quantos voluntários começaram a servir depois de serem consolados por outros em momentos de dor? A pessoa que partiu pode ter se sacrificado para revelar o propósito de vida daqueles que ficaram, para mostrar caminhos de serviço que antes não eram vistos, para despertar missões que transformarão não apenas a vida de quem fica, mas a vida de muitas outras pessoas que serão beneficiadas por esse despertar. A oitava razão é ser um testador de fé. Emmanuel explicou que existem almas tão avançadas espiritualmente que suas provações na Terra precisam ser proporcionais ao seu desenvolvimento. Para essas almas, provas comuns não seriam suficientes para promover crescimento. A perda de alguém profundamente amado é uma das provas mais intensas que um espírito pode enfrentar. É um teste definitivo de fé, de confiança em Deus, de capacidade de amar mesmo na ausência, de habilidade para encontrar sentido, mesmo na dor. Quando você passa por essa prova e consegue manter a fé, quando consegue continuar amando a vida apesar da ausência, quando encontra forças para ajudar outros que sofrem, você está demonstrando um grau de evolução espiritual que poucos conseguem alcançar. A alma que partiu foi seu parceiro nessa prova. Foi quem aceitou ser o instrumento através do qual seu espírito seria testado e fortalecido. É uma forma de amor tão profunda que nossa mente humana mal consegue compreender sua grandeza. A nona razão é ser um criador de legados espirituais. Chico observou que algumas pessoas precisam partir primeiro para que sua memória se transforme em inspiração duradoura. Se tivessem vivido mais, talvez sua influência fosse diluída pelo tempo, pelas pequenas contradições da vida cotidiana, pelos desgastes naturais da convivência. Partindo no momento certo, sua memória se cristaliza no que há de melhor. Se transforma em exemplo puro, em inspiração que atravessa gerações. Sua ausência física se converte em presença moral permanente. Quantas pessoas vivem tentando honrar a memória de alguém que partiu, fazendo escolhas baseadas no que essa pessoa aprovariam? Quantas decisões são tomadas pensando: o que ele faria no meu lugar? Isso é o legado espiritual funcionando. A décima e talvez mais comovente razão é ser um preparador para o reencontro. Emmanuel revelou que algumas almas partem primeiro para preparar a recepção daqueles que ficarão. Elas se adiantam para organizar o ambiente espiritual, para estudar como melhor acolher seus entes queridos quando chegarem. É como quando alguém vai na frente para preparar a casa para receber uma visita especial. A alma que parte primeiro está preparando um lar espiritual lindo,
Está aprendendo sobre as leis do mundo espiritual. Está se qualificando para ser um guia amoroso quando finalmente acontecer o reencontro. Essa preparação não é rápida nem simples. Pode levar anos ou décadas de estudo e trabalho espiritual. Mas quando você desencarnar, encontrará alguém que dedicou todo esse tempo a se preparar para recebê-lo da melhor forma possível. Mas Emmanuel também alertou Chico sobre uma verdade difícil. Nem todas as pessoas que ficam aproveitam essas oportunidades de crescimento. Algumas se revoltam permanentemente, se fecham para o aprendizado, desperdiçam o sacrifício amoroso de quem partiu. Quando isso acontece, a alma que se sacrificou fica profundamente triste no mundo espiritual. Ela vê que seu sacrifício não está gerando os frutos esperados, que a pessoa que ficou escolheu o caminho da amargura ao invés do caminho do crescimento. Por isso, é tão importante compreender essas verdades, para honrar o sacrifício de quem partiu primeiro, para não desperdiçar as oportunidades de evolução que sua ausência criou, para transformar a dor em propósito e a saudade em inspiração. Chico sempre dizia que a melhor forma de homenagear quem partiu primeiro é aproveitando completamente as lições que sua partida veio ensinar. É crescendo, evoluindo, se tornando uma pessoa melhor por causa da experiência de amar e perder. Quando você consegue fazer isso, algo lindo acontece no mundo espiritual. A alma que se sacrificou sente uma alegria imensa vendo que seu sacrifício valeu a pena, que você compreendeu a lição, que você transformou a dor em sabedoria. E muitas vezes, nesse momento de compreensão profunda, você começa a sentir a presença espiritual da pessoa de uma forma nova, mais serena, mais consoladora. É como se ela estivesse dizendo: agora você entendeu. Agora posso estar com você de uma forma ainda mais próxima. Emmanuel ensinou que existem sinais específicos que indicam quando conseguimos transformar adequadamente a dor da perda. O primeiro sinal é quando paramos de perguntar por que comigo e começamos a perguntar para que isso aconteceu. É a transformação da revolta em busca de sentido. O segundo sinal é quando conseguimos falar sobre a pessoa que partiu sem que a dor seja insuportável. Quando conseguimos lembrar com saudade doce ao invés de angústia desesperada. O terceiro sinal é quando começamos a usar nossa experiência de dor para consolar outros que passam pelo mesmo sofrimento. Quando nossa ferida curada se transforma em fonte de cura para outras feridas. O quarto sinal é quando desenvolvemos uma fé mais profunda, uma compreensão mais madura sobre a vida e a morte, uma aceitação serena dos mistérios divinos que antes nos revoltavam. O quinto sinal é quando conseguimos ver a mão de Deus, até mesmo na dor, quando reconhecemos que até os momentos mais difíceis da vida carregam bênçãos disfarçadas, lições preciosas, oportunidades de crescimento. Chico documentou cartas comoventes de espíritos que agradeciam aos seus entes queridos por terem compreendido o propósito de suas partidas. Mensagens que diziam: obrigado por não desperdiçar meu sacrifício. Obrigado por crescer através da minha ausência. Obrigado por transformar nossa separação temporária em evolução permanente. Há também orientações específicas que Emmanuel deu sobre como acelerar esse processo de compreensão e aceitação. A primeira orientação é estudar, buscar conhecimento espiritual que ajude a entender as leis que regem a vida e a morte. A segunda orientação é servir, usar a própria experiência de dor para aliviar a dor de outros. Quando consolamos quem sofre, estamos honrando diretamente o sacrifício de quem partiu primeiro. A terceira orientação é orar, não apenas pedindo proteção para quem partiu, mas agradecendo pela oportunidade de crescimento que sua partida proporcionou. A quarta orientação é viver plenamente,
aproveitando cada dia como se fosse um presente, valorizando cada relacionamento como se fosse sagrado, tratando cada momento como se fosse uma oportunidade de evolução. A quinta orientação é perdoar, especialmente perdoar a Deus pela dor que permitiu que você passasse. Entender que a dor foi um instrumento de amor, não de castigo. Emmanuel revelou também que existe um fenômeno lindo que acontece quando conseguimos compreender completamente o propósito da partida de alguém que amamos. Começamos a sentir gratidão pela própria dor que passou. Não gratidão pelo sofrimento em si, mas gratidão pela transformação que ele promoveu, pela pessoa que nos tornamos através da experiência, pela sabedoria que adquirimos, pela compaixão que desenvolvemos. Essa gratidão é o sinal mais claro de que a missão da alma que partiu foi cumprida com sucesso. É a prova de que o sacrifício amoroso valeu a pena, de que a semente de dor plantada se transformou em árvore de sabedoria. E quando chegamos a esse ponto, algo extraordinário acontece. Começamos a perceber que quem partiu primeiro não nos abandonou, mas nos precedeu. Não nos deixou, mas foi preparar o caminho. Não nos esqueceu, mas está nos esperando. A partida deixa de ser vista como fim e passa a ser vista como início. Início de uma nova forma de relacionamento, de uma nova maneira de amar, de uma nova compreensão sobre a eternidade dos vínculos verdadeiros. Agora você compreende que sua dor tem um propósito sagrado, que sua saudade é um instrumento de evolução, que quem você ama não te abandonou, mas assumiu uma nova missão de cuidar de você de uma dimensão superior. Você entende que foi escolhido para uma prova especial porque seu espírito tem capacidade especial de crescer através dela. Que sua dor é proporcional à sua capacidade de evolução, que seu sofrimento é medido conforme sua força espiritual. Mais importante ainda, você compreende que tem uma responsabilidade sagrada. Não desperdiçar o sacrifício de quem partiu, não desperdiçar as oportunidades de crescimento que a ausência criou, não desperdiçar a chance de se tornar uma pessoa melhor por causa do amor que viveu e perdeu. Se esta revelação transformou sua compreensão sobre a partida de seu ente querido, escreva nos comentários: compreendi o propósito. Essa declaração honra o sacrifício de quem partiu e afirma seu compromisso de crescer através da experiência. E se você conhece alguém que vive se perguntando por que comigo, compartilhe este vídeo com amor. Pode ser que você seja o instrumento através do qual essa pessoa encontrará as respostas que sua alma tanto busca. Se você chegou até aqui, sua alma estava preparada para essas verdades profundas. Demonstre isso deixando seu like neste vídeo. Cada like é uma oração que alcança o mundo espiritual e consola as almas que se sacrificaram por amor. E se você ainda não se inscreveu no canal, faça isso agora. Ative o sininho das notificações, porque aqui você encontra verdades que transformam dor em propósito, questionamentos em aceitação, revolta em sabedoria. Venha conosco nessa jornada de compreensão dos mistérios divinos. Cada vídeo é uma revelação, cada ensinamento é uma chave para entender os propósitos sagrados que se escondem por trás das experiências mais dolorosas da vida. Que a sabedoria de Chico Xavier ilumine para sempre sua compreensão sobre os propósitos divinos. Que você veja a mão amorosa de Deus até mesmo na dor, que compreenda que cada experiência de sua vida, mesmo as mais difíceis, são instrumentos de amor para a sua evolução. Que você honre cada dia o sacrifício daqueles que partiram primeiro, vivendo com propósito, amando com intensidade, crescendo com gratidão. Que sua vida se torne um testemunho vivo de que a dor pode ser transformada em sabedoria, de que o amor pode crescer mesmo na ausência. Que nos momentos de saudade mais intensa, você se lembre de que é amado por alguém que teve coragem de partir primeiro para ajudá-lo a crescer.
Que essa lembrança transforme sua dor em gratidão, sua ausência em presença, sua pergunta em compreensão. Que a paz do Cristo acalente para sempre sua alma inquieta. Que os bons espíritos revelem cada vez mais claramente os propósitos sagrados por trás de cada experiência de sua vida. E que você caminhe sempre na certeza de que é profundamente amado por Deus e por aqueles que tiveram coragem de se sacrificar para ajudá-lo a evoluir. Que cada amanhecer seja uma oportunidade renovada de honrar quem partiu através de atitudes dignas. Que cada desafio seja visto como chance de crescimento. Que cada momento de dor seja transformado em degrau de evolução. E lembre-se sempre, quem parte primeiro não nos abandona, nos precede, não nos esquece, nos prepara o caminho, não nos deixa órfãos, nos ensina a voar com nossas próprias asas, sabendo que um dia, quando formos capazes de voar sozinhos, reencontraremos quem nos ensinou a descobrir nossa própria força. Que Deus abençoe imensamente você e envolva com luz eterna a alma daquele que teve coragem de partir primeiro para ensinar-lhe as lições mais importantes da vida. Que essa compreensão transforme para sempre sua relação com a dor, com a perda, com os mistérios sagrados da existência. Até o próximo encontro, onde mais revelações sobre os propósitos divinos serão desvendadas para fortalecer sua fé na sabedoria infinita que rege cada detalhe da sua jornada terrena.